Olha isso! Sem disparar um único míssil, sem precisar de porta-aviões, os Estados Unidos reafirmaram quem manda no continente. O almirante Halsey chegou, passou pelo Lago Paranoá, falou de Fernando de Noronha e ninguém, mas ninguém mesmo, no Palácio do Planalto nem no tribunal, ousou reagir. O ministro relator que prometeu renunciar se isso acontecesse, silenciou. E Lula agora vai correr para a Rússia ou pedir colo para a China? Porque no jogo global, quem comanda é quem tem o maior porrete, a maior frota, a maior influência e coragem de dizer a verdade. E hoje o recado foi claro: América para os americanos. E olha só essa: sem disparar um único míssil, sem atracar um porta-aviões, os Estados Unidos reafirmaram sua autoridade no continente. O almirante Alvin Halsey, comandante do Comando Sul Southcom, desembarcou em Brasília, como quem não precisa pedir licença, e nem precisava mesmo. Foi direto ao ponto. Fernando de Noronha é de interesse estratégico norte-americano. Traduzindo, o recado está dado. Aqui é Brasil, mas o guarda-chuva é americano. E não há espaço para China ou Rússia meterem o bedelho. Não há. Enquanto isso, o presidente Lula, mais uma vez, se mostrou perdido no tabuleiro internacional. Acena para ditaduras, bajula regimes autoritários, mas é incapaz de responder quando uma potência real aparece e mostra quem realmente tem peso no cenário global. O Washington não pediu, avisou e Lula sumiu. Pior ainda foi o comportamento do tribunal. O ministro relator, que em outro momento braveteou, dizendo que renunciaria se um porta-voz americano, ou melhor, um porta-aviões americano, chegasse ao Lago Paranoá, agora precisa assistir a uma visita oficial do Comando Militar dos Estados Unidos ao próprio Lago Paranoá e fingir que nada foi dito. É o retrato de um judiciário que fala grosso com o povo e miúda diante de potências estrangeiras. Os Estados Unidos não vieram pedir permissão. Vieram restabelecer o óbvio, que no continente americano são os Estados Unidos no norte e o Brasil no sul. E acabou. Não tem mais espaço para ninguém da Ásia ou do leste europeu. O recado foi esse. E nesse xadrez global, ou o Brasil compreende que está cercado por alianças sérias, ou vai continuar batendo na porta de quem só oferece promessas ideológicas vazias. O que o almirante americano fez foi reposicionar o Brasil em seu devido lugar estratégico. Não há espaço para o avanço chinês na região sem consequências. E o recado dado em Fernando de Noronha é claro, como a bandeira que tremula nos navios da Marinha Americana. A ordem global ainda é ditada por quem tem comando, frota e influência. O governo Trump, com esta visita, deu uma aula de diplomacia firme e estratégia silenciosa. Enquanto isso, Lula olha para a China como um possível sócio confiável e vira as costas para o maior parceiro comercial e militar do continente. A pergunta é a seguinte: o Brasil quer continuar mesmo como um satélite ideológico de regimes falidos? Ou deseja ocupar um papel relevante no mundo real, ao lado de quem constrói, financia e lidera? Os Estados Unidos estão mostrando o caminho certo. Só falta o governo brasileiro decidir agora se quer andar ou continuar rastejando atrás dos que vivem à margem da história. Enquanto isso, no Brasil de hoje, quem desafia o poder é perseguido. Mas quem ajudou a instalar o caos armado na década de 70 recebe indenização e pedido de desculpas do Estado, em alto e bom som. Sim, o governo federal decidiu, com pompa, circunstância e total falta de noção, conceder à ex-presidente Dilma Rousseff o título de anistiada política, junto a uma bolada de R$100 mil, pagos com o dinheiro do contribuinte. Claro, como sempre,
Sob a justificativa de reparação histórica, a Comissão de Anistia resolveu reverter decisões anteriores e premiar uma militante da luta armada envolvida diretamente com organizações como a VAR Palmares, grupo que promovia assaltos a bancos, sequestros e ações violentas em nome de um suposto ideal revolucionário. É disso que estamos falando. O Estado brasileiro hoje se ajoelha diante de quem lutou contra a própria democracia, que agora diz defender. E a cereja do bolo é a frase solene proferida durante a sessão que oficializou a reparação. O Brasil pede desculpas a Dilma Rousseff. Ora bolas, desculpas! Ao povo ninguém pede desculpas, nem pelas pedaladas fiscais, nem pelos anos de recessão, nem pelos 11 milhões de desempregados deixados como herança maldita. Mas a Dilma, o Estado se curva. É a institucionalização da narrativa. Criminaliza-se o adversário político, absolve-se o aliado ideológico e falsifica-se o passado com carimbo oficial. Uma anistia política, aprovada sob o governo de Lula, que nada mais é do que um alto abraço ideológico entre velhos companheiros. Enquanto profissionais de segurança, pequenos empresários e vítimas reais da violência urbana se viram sozinhos no abandono estatal, Dilma Rousseff, com carreira marcada por escândalos administrativos e um impeachment nas costas por crimes de responsabilidade, é indenizada como se fosse uma heroína nacional. E tudo isso sem pagar um centavo sequer pelos rombos que deixou. Trata-se de mais do que uma simples decisão administrativa. É a confirmação de que o Brasil virou um país onde quem destruiu o presente ganha medalha por ter agido no passado. E quem tenta construir um futuro melhor é rotulado como radical, golpista. Reparação histórica? O nome disso é revisionismo político financiado com o seu imposto. E a conta, como sempre, sombra para o povo brasileiro. Em meio à avalanche de versões e disputas narrativas que cercam o dia 8 de janeiro e os bastidores do fim do governo Bolsonaro, alguns nomes emergem com clareza moral. Os generais Freire Gomes e Júlio César de Arruda representam justamente isso neste momento. A institucionalidade militar coloca acima de pressões políticas ou vaidades pessoais. Ambos tiveram a oportunidade de agir e decidiram agir dentro da Constituição, não cederam ao ambiente contaminado por delírios autoritários, nem se deixaram manipular por discursos de ruptura. Muito pelo contrário, atuaram como pilares da estabilidade institucional, mesmo sob forte pressão. Arruda, ao assumir o exército, declarou com todas as letras que continuaria a conduta de Freire Gomes, selando a resistência do alto comando à aventura golpista. E Freire, em seu depoimento ao STF, foi direto. Golpista. E Freire, em seu depoimento ao STF, foi direto. Jamais aceitaria uma ruptura. Sua recusa foi firme, serena e constitucional. No entanto, é impossível não notar a tentativa de setores politizados e da própria investigação em construir um vilão conveniente, o Exército. E para isso a versão do brigadeiro Batista Júnior surge como instrumento de instabilidade narrativa, ao colocar na boca de Freire Gomes uma fala mais incisiva. Se você fizer isso, vou te prender. O brigadeiro tenta empurrar o general para o centro da confusão, ainda que ele próprio não estivesse diretamente envolvido na conversa. E a ironia, Batista Júnior, que agora se diz escandalizado com o que ouviu, nunca denunciou nada enquanto estava no cargo. Nunca escreveu uma nota, nunca subiu o tom institucionalmente. E só agora, fora da ativa,
tenta se reinventar como bastião da legalidade, mesmo que à custa da honra de colegas que, diferentemente dele, estavam no centro da decisão? A postura de Freire Gomes e Júlio César de Arruda não foi apenas corajosa, foi coerente. Eles não flertaram com a ruptura, tampouco buscaram holofotes. Agiram como se espera de comandantes, com discrição, firmeza e lealdade à Constituição, mesmo sabendo que o preço disso, politicamente, poderia ser alto. Ao passo que Batista Júnior se vale do palco do Supremo para construir protagonismo tardio. Freire e Arruda mantêm a sobriedade de quem sabe que a verdadeira responsabilidade está em agir no momento certo, e não em contar versões distorcidas depois. Num país onde o revisionismo é moeda política e a seletividade impera, é necessário lembrar: nem toda divergência é prova de culpa e nem toda versão é verdade. Neste caso, os que disseram não ao autoritarismo estão sendo julgados com mais dureza do que os que se calaram, ou pior, os que agora manipulam o discurso em busca de prestígio. A história, no entanto, costuma fazer justiça a quem defendeu a legalidade quando mais precisava ser defendida. E nisso, Freire Gomes e Júlio César de Arruda já escreveram o seu capítulo com honra. E nós ficamos por aqui, infelizmente é isso. É isso que está acontecendo e nós precisamos analisar. E temos esperança que o Brasil está caminhando para um final bem interessante, bem feliz para os brasileiros de bem. Vamos observar, vamos continuar acompanhando. E eu agradeço a você que esteve comigo até agora. Se for possível, se inscreva em nosso canal, porque é importante. Isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Muitíssimo obrigado e lembro que amanhã ao meio-dia nós temos outra edição ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias.